Meus irmãos, eu convido os irmãos para abrir as vossas Bíblias no livro do profeta Samuel, segundo livro do profeta Samuel. Glórias a Deus. Segunda Samuel, capítulo de número 9 e o versículo de número 13. Apenas esse versículo. A palavra de Deus, eu ainda vejo os irmãos folheando. Que Deus abençoe você também que está nos assistindo. Que venha a ser impactado através do Espírito Santo, através da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela tem poder para curar. O louvor, ele cura, ele abençoa. A palavra de Deus, ela transforma. A palavra de Deus, ela penetra entre a divisão entre o Espírito e a alma. Aleluia, ela que tem a capacidade de transformar as nossas vidas. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 13, todos acharam? Graças a Deus. A palavra de Deus diz: morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Tome seu assento, glorificando o nome do Senhor Jesus. Quando fala em Mefibosete, todos já associam, todos já lembram, e de cor e salteado todos já conhecem que Mefibosete, ele chega até a mesa do rei. Mefibosete, ele se assenta à mesa do rei. Mefibosete come à mesa do rei. Hoje é um culto de ceia. Hoje é um culto para nós celebrarmos, porque o nosso Deus, ele não está morto, como muitos por aí que tem um Deus que acham que está vivo, mas infelizmente está morto. Mas o nosso Deus, ele é vivo. Não porque somos melhores, mas porque nós conhecemos a palavra. E a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E é essa libertação que hoje o povo precisa encontrar. A libertação de Jesus. É a libertação de todos os vícios, de todo o pecado, de todo o lamaçal que muitos ainda se encontram. Então, Mefibosete, todos já conhecem essa história de cor e salteado. Mas hoje eu quero um pouquinho antes e um pouquinho além sobre essa história. Mefibosete, com 5 anos de idade. 5 anos de idade é um pouquinho mais que meu filho, tem 8. Né? Ele aqui tem quantos? 8 também? Com 5 anos de idade, eu acho que eu me lembro de eu com o Joãozinho empurrando ele num carrinho, brincando com ele pelas estradas. E Mefibosete com 5 anos, no palácio do rei, com seu pai, né? Que era príncipe, porque era filho do rei, com seu avô Saul, que era rei. Mefibosete com 5 anos, tinha tudo. Mas com esse mesmo 5 anos, perde tudo. Com 5 anos, estamos aprendendo, né? As crianças começam a aprender ali a pedalar, a andar de bicicleta. Com 5 anos já estão correndo por aí tudo, estão fazendo as suas brincadeiras, estão se divertindo. E Mefibosete com 5 anos, com certeza, ele fazia isso também, né? Mas já pensou? Quero explicar para vocês. Rei Saul acaba perdendo o trono. E quando um rei, ele perdia o trono, todos os descendentes, todos da família, eram aniquilados para que não viesse. E a família de Saul era gigante, era grande, era muito grande. E Mefibosete, nesse dia, ele acaba nessa fuga, pois ele tinha uma ama, que era uma babá. Nesse dia ele acaba perdendo o seu pai, o seu avô. Nesse dia, tudo aquilo que ele estava planejando, quem sabe, com 5 anos não estava planejando, mas com 5 anos ele tinha ânsia de fazer as coisas. E aí a ama,
no desespero, para salvar essa criança, ela sai correndo. Só que infelizmente ela deixa ele cair. E como você já conhece a história, Mefibosete fica coxo. E eles fogem para uma cidade de esquecimento, que todos conhecem, que é Lodebar. Lodebar, terra de tristeza e dor. Lodebar é uma terra de esquecimento. Uma terra tida como sem pasto. Se você for pesquisar na internet, você vai ver. Quando você for digitar Lodebar, sem pasto. Sem pasto é um lugar seco, é um lugar vazio. Já pensou uma criança que tinha um palácio cheio, um palácio grande, agora ele está vazio, agora ele está esquecido, e agora eu quero trazer para nós, né? Quantas vezes nós temos tudo, de repente nós estamos num lugar vazio, nós estamos num lugar seco, nós estamos agora sem a nossa família, sem os nossos amigos, sem um irmão querido, quem sabe, sem um esposo, ou sem uma esposa, ou sem um avô, e nós estamos com uma tristeza, estamos vivendo num esquecimento, e agora quem para nos socorrer? Ela não teve culpa, a sua ama, de deixar o Mefibosete cair, pois ela estava tentando salvar. Muitas pessoas, em muitas mensagens vocês vão até ver, culpando ela. E assim como ele também não teve culpa. E agora, essa criança no mesmo dia que tinha tudo, sem nada, sem aquele que, uma casa, né? É tão bom. Às vezes eu ouço meu menino falar, vamos para casa, pai, é tão bom. Eu tenho uma mensagem na internet, onde eu falo que a nossa casa é um dos melhores lugares para se ficar. Você pode estar em qualquer lugar do mundo. Você que está nos assistindo, você pode estar em qualquer lugar do mundo. Mas a nossa casa é o melhor lugar para se ficar. Agora eu quero dizer para você, se você tem promessa, você vai voltar para sua casa. E você sabe muito bem onde é a sua casa. O seu lugar. Aonde Deus projetou para você, assim como tinha projetado para Mefibosete. Deus sabe, Deus conhece, você sabe onde é o seu lugar. Aleluia, glória a Deus. E agora, continuando a história, Mefibosete está no lugar esquecido. Davi assume. Só que Davi era amigo do seu pai Mefibosete. E ele tinha feito uma aliança. Eles eram os melhores amigos. E ele fez uma aliança. Ei, Davi, se eu morrer, você cuida da minha família? Cuido, é uma aliança. Jonatas, se eu morrer, você cuida? Um fez para o outro uma aliança. Assim como cada um de nós fizemos uma aliança com Deus. Uma aliança com Deus não tem fim, não tem esquecimento. Aleluia! Por isso que em um casamento, para você se divorciar, a não ser a morte, até que a morte o separe, porque você fez uma promessa, e Deus fez promessa para você e Ele não esqueceu. Aleluia! Glória a Deus! Basta você se colocar na brecha. Basta você se colocar à disposição do rei. Aleluia. Glória a Deus. E então, vem a bondade de Davi para Mefibosete. Só que Davi, ele demorou um pouco até. Mas quem não demora? Quem não é falho, né? Às vezes muitos olham as pessoas que estavam na Bíblia e acham que eles eram santos e perfeitos. Falhos, carnes como cada um de nós. Aleluia! Mas eles tinham chamado. Eles eram pessoas escolhidas. Aleluia! Glória a Deus. E agora, Davi, ele lembra do que ele prometeu. E aí ele pergunta: há alguém na casa de Saul
em que eu possa estar de benevolência? Glórias a Deus. Será que há alguém em uma casa que estava cheia? Será que há alguém onde tinha tantos? Onde tinha tantos? Agora nessa parte Davi se encontra perguntando se ainda há alguém. Você já pensou nisso? Glórias a Deus. E aí vem Ziba. Senhor, há um que está em Lodebar, está numa terra de esquecimento, mas ele fala assim, ó, ele é aleijado. Uma das primeiras coisas que ele fala o que o Ziba fala, é que ele é coxo, é que ele é imprestável. Muitas vezes quando alguém vem falar de você, ele já não vem, ele já vem apontando os erros, vem apontando os defeitos. É assim ou não é? É assim. O ser humano, ele é assim. Aleluia. É só a misericórdia de Deus em nossas vidas. Se não fosse a misericórdia e a graça do Senhor nas nossas vidas, o que seria de nós? Então agora, Ziba vai ao encontro e traz Mefibosete, como todos sabem. Mefibosete chega, senta na mesa. A mesa, assim como temos essa mesa aqui nessa noite, é um lugar de comunhão, é um lugar de igualdade. Todos sentados à mesa. Agora eles não enxergam mais Mefibosete como um coxo. Aleluia! Aleluia! Mefibosete agora herda seus bens, herda sua terra. Tudo para ele é devolvido. Graças a Deus. Mas até aí vocês conhecem, né? E agora eu quero ir um pouquinho além. O que vem após a mesa? Mesa, como eu falei, que é um lugar de comunhão. Mesa onde Jesus colocou até o traidor. Só que Jesus sabia. Jesus sabia. Ele conhece o teu defeito. Ele conhece a tua falha. Ele conhece a tua imperfeição. Mas Ele está te permitindo deixar você ficar. Aleluia. E agora, um pouquinho mais além, nós vamos ver que Mefibosete, ele está com o rei, e de repente, após toda aquela história que na quarta-feira passada eu preguei aqui para vocês, entre os irmãos e toda a história que aconteceu, que foi uma tragédia muito grande na vida de Saul, na vida de Davi, com seus filhos, ele é obrigado a fugir da sua própria casa, o próprio rei, porque o seu filho estava dominando, Absalão. E aí, nessa fuga, olha só o que aconteceu. Como Ziba tinha virado servo de Mefibosete, naquela mesma fuga, assim como aconteceu quando o Saul, eles teriam que fugir, todo mundo fugiu, só que Mefibosete era coxo. E agora, como que Mefibosete vai fugir? Mas Mefibosete tenta para ir junto com o rei Davi, porque o rei Davi agora está saindo do palácio. Mefibosete chega, ei, olha aqui, pega os jumentos que eu quero ir junto. Só que Ziba, temos sempre Zibas na nossa vida, né? Ziba é complicado. Ziba é traidor. Ziba pega e, quem sabe, a Bíblia não conta em detalhes, se amarra, mas no lugar de Mefibosete, só o Ziba vai. E Ziba agora chega ao encontro do rei Davi. Ô rei! Aí o rei, já destornado com toda aquela situação entre a sua família, entre ter largado o palácio para o seu filho que teria dominado, porque o filho não foi abençoado por Deus, filho tomou. Muitas das vezes na nossa vida nós somos assim, né? Nós tomamos à força as coisas
Não é assim, é no tempo de Deus, é no momento de Deus. Aleluia! Glória a Deus. E aí, Davi, Ziba, meu rei, trouxe aqui para você alguns alimentos. Meu rei, trouxe aqui para você o seu jumento. Tá, e cadê Mefibosete? A mentira de Ziba. Ziba chega e fala para ele. Mefibosete não quis vir. Mefibosete ficou lá e agora ele quer herdar tudo que era do seu avô Saul. Inventou uma mentira. Não era isso. Ziba e Mefibosete, ele estava querendo acompanhar o seu rei, porque o seu rei tinha devolvido tudo para ele. Então, quando o rei está chegando, Mefibosete vai ao seu encontro. O rei Davi está chegando. Após ouvir uma mentira. Cuidado com as mentiras que vocês ouvem por aí. Cuidado, hein? Cuidado. Glória a Deus. E agora, Davi. Ei, Mefibosete. O que aconteceu aí? Tu tá me traindo? Sendo que eu te deixei tu sentar à mesa, tu comer da minha comida, tu desfrutar de tudo aquilo que já era seu? Só que quando a gente tem a verdade de Cristo em nossa vida, a gente muitas das vezes não tem que já chegar e ir se explicando e ir afoito. Tudo tem o momento certo. Tudo tem a hora certa. Tudo tem o tempo certo. Então, Mefibosete, rei, Ziba fez isso comigo. Eu queria ir com você. E quando o Davi chega, Mefibosete, ele não está da mesma maneira. Porque quando Mefibosete saiu do Lodebar e chegou até Israel com Davi, ele estava todo sujo, né, todo maltrapilho. E agora, no palácio, né, ganha um banho, seu cabelo, sua barba, é tudo feito. Só que agora nessa situação, quando o rei foge em desespero e passa algum tempo e Mefibosete fica no palácio, ele não fica lá no palácio desfrutando. Ele fica sofrendo pelo seu rei. Ele acaba ficando barbudo, volta a ficar cabeludo e sujo. E o seu caráter, como ele estava, como ele se encontrava, já mostrava o que ele estava passando naquele momento. E para nós muitas das vezes é assim. Como nós estamos, já está se justificando, já está se apresentando para Deus. Mefibosete, ele pega. Davi olha para ele, sujo, cabeludo, barbudo. E naquela época, estar assim, era um ato de ele estar se consagrando. Ele estava sofrendo pelo rei. Aleluia! E quando Davi percebe tudo isso, Davi sabe que Ziba é o verdadeiro enganador. Davi pega, reparte as terras entre eles. E com essa mensagem que eu quero trazer, é que nós não precisamos, muitas das vezes, nos justificar. Sabe por quê? Porque tudo foi justificado na cruz do Calvário. Aleluia! Cristo Jesus, Ele é a nossa testemunha. Cristo Jesus hoje, Ele é o nosso advogado fiel. Aleluia! É só Ele. É só Ele. Faça a vontade de Deus. Siga o caminho com o Senhor e o resto Ele vai fazer na sua vida. O seu testemunho, o seu viver vai demonstrar quem você é e o que você está fazendo. Qual é o seu propósito. Isso não está anulando. Você seguindo a vontade de Deus não está anulando o seu propósito, não está anulando aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Se você está na vontade do Rei. Aleluia! Se ele, quem sabe, se naquele momento deixasse o orgulho, deixasse qualquer coisa tomar conta, não, estou aqui, eu vou desfrutar, eu vou aproveitar, não. Ele sofreu com o Rei, ele foi grato. Seja grato a Deus por tudo que Ele fez na tua vida. Porque Deus é fiel. Você vai se assentar na mesa do Rei. Passou tudo aquilo. Passou o vento que soprava. Passou. Passou. Amém, igreja?
Nesse momento, eu convido os irmãos a se colocar de pé. Aleluia. E a palavra de Deus diz que Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Assim como Mefibosete conquistou um lugar à mesa por mérito, nós também conquistaremos um lugar à mesa de Cristo, por mérito e pela graça. Amém? Louvado seja Deus.